Aqui no estúdio comigo, a analista de economia, Lucinda Pinto, para nos trazer a avaliação, a análise do impacto que este assunto teve no mercado financeiro aqui no Brasil. Lucinda, boa noite a você. Como os investidores avaliam esta ligação entre Vorkar e Flávio Bolsonaro e por que mexeu tanto nas cotações e nos índices econômicos de hoje? Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. O mercado viveu, assim, dois tempos hoje. Primeiro, antes da notícia, depois a gente viu um impacto super forte que fez o dólar disparar e a bolsa cair com força. Então, quando a gente vê aqui na tela, a gente vai enxergar o fechamento. É realmente impressionante como foi forte a reação. Tempo que não tinha um tombo assim. Exatamente. O Ibovespa, ele não estava exatamente subindo com força, mas a verdade é que assim que saiu a notícia, a resposta foi imediata e o Ibovespa fechou aí nos 177 mil pontos. E o dólar também há muito tempo não tinha um movimento tão forte, tão intenso, subiu aí para R$5. Agora, qual é o ponto central dessa reação, Yuri? É o movimento de taxa de juros. Os juros futuros que são negociados na B3, que são instrumentos que o mercado utiliza para tentar prever e se proteger de movimentos das taxas de juros. Essas taxas subiram bastante. O contrato para janeiro de 2027 chegou a 14,21%. Então, foi uma forma do mercado expressar que, nesse novo cenário, que a gente vai explicar aqui um pouquinho, o espaço para um corte de juros fica ainda mais restrito. E por que tudo isso? O governo Lula, ele é atrelado, ele é visto pelo mercado como o governo mais expansionista, mais gastador. E o que ficou claro hoje nesse movimento é que existe mesmo uma leitura, uma esperança até de que um governo Flávio Bolsonaro seria um pouco mais responsável fiscalmente. A gente tem como ter certeza disso? Não tem. Não. Perguntamos, inclusive, na última entrevista de Flávio Bolsonaro, por exemplo, sobre aquela discussão de desatrelar a correção do salário mínimo do pagamento de aposentadorias e pensões. E ele disse que isso é fake news de campanha eleitoral. Ele evita se posicionar, a gente não sabe de fato o que ele vai defender, a gente não sabe quem serão seus assessores econômicos. Agora, tem uma visão dos investidores de que um próximo governo teria como estímulo fazer algum ajuste fiscal para conseguir ter um governo um pouco mais tranquilo, eventualmente retomar aquele selo de bom pagador, de investment grade, o que ajudaria, por exemplo, a valorizar o real. Seja como for, o que o mercado mostrou hoje é que havia uma aposta de que o Flávio Bolsonaro realmente tinha chances de ser bem-sucedido aí na corrida eleitoral e com a notícia de hoje isso muda, o cenário muda bastante. E olha como é impressionante quando a gente vê o gráfico do comportamento dos ativos hoje. Olha isso aqui é o comportamento do Ibovespa na hora da notícia. É uma queda vertical aqui, né? É bem impressionante até bater ali a mínima dos 176 mil pontos um pouco antes do fechamento. E o mesmo aconteceu com o dólar. Aqui na próxima tela a gente vê o gráfico que chama bastante atenção. Olha aqui, disparou. A rampa, né? A rampa. Então... E estava, relativamente estável, como você já tinha mencionado. Exatamente. E aí agora, Yuri, o que está acontecendo é que é o seguinte, os investidores consideram dois cenários possíveis. E acho que a reação dos próximos dias vai depender da leitura de qual cenário ganha mais probabilidade. Um é que essa notícia enfraqueça Flávio Bolsonaro, mas ele continue na corrida eleitoral. E isso daria mais chance do Lula vencer. Isso justificaria, portanto, um juro longo um pouco mais alto. Por quê? Um governo mais expansionista, como é considerado o governo Lula, é um governo que abre caminho para mais inflação e juro mais alto no futuro, isso castiga a Bolsa, então é essa a espiral. Agora, o segundo cenário é que vocês, analistas de política, vão trazer para a gente subsídios para entender se de fato ele perdeu aí a chance de concorrer, se isso o desclassifica completamente e diante disso haveria espaço então para uma terceira via mais competitiva? Se esse for um cenário possível, então a gente pode ter até uma resposta mais positiva, a gente pode ver esse cenário negativo de hoje se inverter aí nos próximos dias.